Bom dia com muita alegria. Vamos conectar a rádio aqui, pessoal. Vamos lá. Bom dia com muita alegria. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal da rádio. Sejam todos muito bem-vindos. Glória a Deus ao Palavra do Dia, né? Programa Conectados em Cristo aí todos os dias com a palavra poderosa. Todos os dias das 8 até as 9, 9 e pouquinho aí, 9h10, 9h15. Todos os dias pela manhã, vamos compartilhar em nome de Jesus. Já entra aí, já dá o seu, como se dá seu like, né? Já compartilha aí em nome de Jesus. Vamos esperar a nossa bispa entrar aí. Glória a Deus. Pessoal da rádio, acompanhe também a gente pelo Facebook, Bispa Karen Hebron. E você pode acompanhar também as ministrações pelo YouTube, lá no Bispa Karen Hebron, Igreja Apostólica Internacional, amém? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue colocar a bispa no ar aí. Vamos lá. Não é possível incluir a Bispa Karen na transmissão. O que acontece é que nós não estamos conseguindo incluir a bispa. Ô bispa, dá uma olhada aí, porque alguma coisa no teu celular, porque eu tentei adicionar a Kátia aqui e a Kátia ia entrando normal. Alguma coisa no teu Facebook aí, bispa. Porque eu coloquei para adicionar a Kátia aqui e já foi. E o seu daqui não é possível incluir. E alguma configuração no teu celular, bispa. Dá uma olhadinha, por gentileza. A gente aguarda um minutinho enquanto você olha aí, bispa. A gente vai falando sobre as coisas do dia aí. Porque eu tentei incluir a Kátia aqui e na hora ele já deu. E o seu daqui não é possível incluir, Karen, na tua transmissão. Então, alguma configuração no teu celular, bispa. Dá uma olhadinha. Enquanto isso, a gente vai batendo um papinho aqui. E aí você me avisa e a gente inclui novamente. Amém? Glória a Deus. Pessoal, culto de ontem, né? Poderoso aí, palavra extraordinária. Glória a Deus. Nós vamos falar um pouquinho sobre a palavra de ontem. Hoje, numa outra visão, né? Mas sobre aquela abundância, onde nós falamos sobre a abundância, né? Palavra aí maravilhosa, ministrada ontem. E eu quero falar com vocês um pouquinho sobre ela hoje também. Mas eu queria falar com vocês antes sobre o quê? O dizimista. Qual o projeto que o Senhor deu? Ser um dizimista fiel. Hebreus 11:33. Ontem eu não consegui falar ontem à noite. Nós tivemos um problema com a transmissão aí, então atrasou um pouquinho. Então tá lá, Hebreus 11:33, que diz assim: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas e fecharam a boca dos leões. Glória a Deus. Como é que eu fecho a boca dos leões, bispo? Como é que eu repreendo o devorador, bispo? Me explica. Como é que você repreende o devorador? Através do teu dízimo. O dízimo é a única coisa que fecha a boca do leão, a única coisa que fecha a boca do devorador, a única forma dele não entrar e não consumir todas as suas coisas. É de que forma? É você repreendendo ele através do dízimo. Só que o que acontece? Muitas vezes a gente vê as pessoas, elas são dizimistas, mas não são dizimistas fiéis, né? Dizima um mês, no outro não dizima, porque está apertado. Olha, se você não fez com 90%, não é com os outros 10% que você vai fazer. Então, o que você tem que fazer? Né? Não pode deixar de entregar na casa do Senhor aquilo que é de direito, aquilo que é do Senhor, em nome de Jesus, né? Vá lá, entrega a tua oferta, entrega o teu dízimo, né? E fecha a boca do devorador para que você não seja surpreendido aí. Trabalhar e falar, meu Deus do céu, eu não consigo honrar nem os meus compromissos. Parece que as coisas não andam, parece que o recurso não é suficiente. Lógico, nós estamos colocando o saquetel furado. Por quê? O devorador, nós habilitamos o devorador uma vez que eu não entreguei o meu dízimo. Então, em nome de Jesus, seja dizimista fiel, seja na sua igreja, né? Ou na Hebron, se você for membro da Hebron, mas não deixe de dizimar. Lembrando, se você não está em igreja nenhuma, quer dizimar na Hebron? Ok.
A gente vai colocar o celular aí já já. A Kátia, se puder colocar o celular da igreja aí. Kátia, por gentileza, que é o 11 970 13 8161. Agora, se você está em outra igreja, dizime lá. Não estou falando para você que é para você deixar de dizimar lá, dizimar na Hebron. É para você dizimar onde você está frequentando. Eu sou membro da igreja tal, da igreja A, eu vou dizimar lá. O importante, o que é? É dizimar. Amém? Glória a Deus. Bispo, você conseguiu aí mexer aí, você me avisa para que a gente possa incluir, tá? Então, o importante aqui que é você não deixar de dizimar. Outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre os valentes de Davi. Nós começamos o projeto aí o ano passado, o senhor deu o projeto, um pouco, aí acho que um mês antes da mudança da Casa Hebron, né? Da abertura da Casa Hebron. O projeto do senhor deu, trazer os valentes de Davi, aqueles que iriam entregar oferta de amor, entregando um mínimo de R$100, depois qualquer valor, né? 100, 110, 120, enfim, o valor que sentisse no coração. E esse projeto tem crescido. Mas o que acontece? Tem pessoas que às vezes fazem um compromisso com o Senhor, vamos ver aqui, e depois para, né? Não faz mais. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque nós temos um compromisso com o Senhor, eu não posso deixar passar, né? Eu tenho que continuar fazendo o quê? Continuar dizimando, continuar fazendo o meu depósito de valente. Bispo, tenta sair e entrar de novo, porque tu continua dando a mesma informação. Só sai e entra de novo, por gentileza, bispo. E aí o que acontece? Nós precisamos entender o que? Se eu fiz um compromisso, eu não fiz um compromisso com o bispo Marcelo nem com a bispa Karen. Eu fiz um compromisso com quem? Com a igreja Hebron, né? Com a igreja Hebron, de que forma? Representada pelo Senhor. Né? Eu fiz um compromisso com o Senhor de entregar, né, uma oferta de amor. Eu vou entregar uma oferta de amor todos os meses. Então, até o 5º dia útil, né? Foi uma data que a igreja passou. Por quê? Porque até o 5º dia útil é onde são a maioria dos compromissos da igreja. Então, em nome de Jesus, aí não deixe de entrar com o teu compromisso. Amém? Vamos lá ver se a gente consegue agora colocar a bispa no ar aí. E aí, bispa? Vamos ver se agora a gente consegue colocar a bispa no ar. Vamos lá. Vê aí, bispa, por gentileza. Vamos ver se a gente consegue colocar a bispa aí em nome de Jesus. Ô, glória! Bom dia, bom dia. Glória a Deus. Glória a Deus. Algum problema com a configuração aí, né, bispa? Eu ia tentando colocar a bispa aí, aparecia não permitida, não permitida. Fala sério. É. Às vezes o cão acha que pode. Mas está cessado aí em nome de Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Fala aí, Bom bispa, dia com muita alegria, o povo da Rádio Hebron, a rádio que tem Jesus em primeiro lugar. Tá saindo bem o volume da minha voz, bispo? Tá saindo sim, a rádio tá bem próxima, eu coloquei bem próximo do celular, então acho que tá ok aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Ontem o culto foi algo assim extraordinário, término da nossa campanha de jejum, né? A palavra de Deus, ela sempre é extraordinária, né? Traz cura, traz libertação, traz restituição. E eu quero falar para você que quem não participou dessa campanha, né? E quer participar, e quer entrar, e quer viver essa abundância que é o nosso direito, entra aí no Facebook e pega, foram 4 segundas-feiras, não fique fora desse mover. Amém? Glória a Deus. Os tempos são maus, né? O mundo jaz do maligno. Mas para nós o Senhor tem abundância. E não é só financeira, não. É em todas as áreas. Amém, bispão? Ontem eu até estava conversando com o pessoal, o bispo até falando, antes de começar a ministração, né, que as pessoas, quando a gente fala de abundância, quando fala de receber bênção, né, as pessoas sempre pensam sempre no lado financeiro, né? Aí a gente fica pensando, será que o Deus Mamon ainda tem servo de Deus adorando a dois deuses, né? A Mamon e ao Senhor, porque as pessoas sempre veem o lado financeiro, sempre da história, né? É difícil, né? Principalmente quando a pessoa não tem nenhuma enfermidade. Quando você pega uma pessoa que ela está enferma,
ela até consegue ver, né, dessa forma que ela vai receber uma bênção no corpo dela, né, ser restaurada, ver a saúde dela sendo restabelecida. Mas você, quando você pega uma pessoa que não está passando por isso, ela só vê o quê? O lado financeiro. As pessoas são tendenciosas à parte financeira do negócio, né? Então, normalmente as pessoas veem o dinheiro. E aí, quando a gente fala de abundância, não é só financeira, abundância em todas as áreas, né? Tem pessoas aí precisando de cura e vê a abundância do Senhor entrando na casa, restaurando Nossa. a família inteira, curando todo mundo, né? Essa abundância que, aliás, né, importante, é nosso direito, né, Bispa? A abundância que é o nosso direito, muitas das vezes a gente abre mão, bispo. Quando Deus me deu essa campanha, o Senhor falou assim comigo: as pessoas não estão buscando qualidade de vida, elas estão buscando apenas pagar dívida, pagar dívida, pagar dívida, e não ter uma abundância, e não ter uma qualidade de vida. Então a pessoa trabalha, trabalha, trabalha só para pagar dívida. E em nome de Jesus, que isso cesse na tua vida, na tua casa, na tua família, e você viva um novo tempo, um tempo extraordinário do Senhor, aonde você vai viver um novo, novidade de vida, que foi o que o povo viveu na Terra Prometida, né? Uma novidade de vida, novidade dos produtos da terra, né? E ontem você ministrou sobre José e foi isso que ele viveu, uma abundância. Engraçado que o recurso todinho na mão de José. Será que Deus quis falar alguma coisa com a gente ontem? Né? Será que o Senhor quis falar para você, te dar alguma estratégia ontem? Eu acho que ele viveu abundância em todas as áreas, né? Foi suprido a todo instante, né? Ele teve Porque a experiências diversas. abundância, né, que José viveu foi regada por um segredo espiritual que ninguém gosta de exercer. Você sabe qual foi, Bispão? Não entendi. Que ninguém gosta de exercer o chamado, né? Ninguém gosta de exercer o chamado. Eu acho que José passou por diversas Não foi situações, isso. lapidado, né? Ser lapidado não é fácil. Ninguém quer ser lapidado, né? Ninguém quer descer a casa do olheiro, né? Não foi isso. Então, por favor. Foi regado pelo perdão. Se ele não tivesse perdoado os irmãos, ele não teria sido constituído por Deus, ele não teria sido chamado governador, porque ele precisou governar esse sentimento dentro dele. Ele precisou ser habilitado para avançar, porque senão ele teria sido subjugado e teria ficado em cadeias por causa do ressentimento, por causa da falta de perdão. Você vê isso nitidamente na história de José, quando ele tem tudo nas mãos para se vingar, né? E ele não se vinga. Ele abençoa, né? Aí a gente volta lá em Abraão e vê que o Senhor deu uma ordenância a Abraão: ser tu uma bênção. E ser uma bênção é ser um abençoador. Então, enquanto você ministrava ontem, Deus me falou sobre isso, que a abundância na vida de José veio através do perdão. Ele só foi bem-sucedido, ele só foi governador do Egito, um homem, só era maior que ele, Faraó, porque ele perdoou. E no trono, né, ainda, né? Entendeu? Por isso ele foi governador, porque quando eu tenho a unção de governo sobre a minha vida, eu governo em todas as áreas, eu não governo só em algumas, né? E eu queria que você desse uma pincelada na palavra de ontem, porque ela foi muito extraordinária. Eu acho que a história de José é uma história bonita, porque a gente se depara com muitas pessoas na mesma situação como José, né? Um filho que às vezes a gente é um filho, talvez aos olhos de todo mundo, filho predileto, ou até mesmo seja realmente o filho predileto, e José tinha esse lado de ser o predileto, porque afinal ele não era filho de qualquer pessoa, para Jacó ele era filho de Raquel, né? E o primeiro filho com Raquel, filho que também era promessa,
também era tido como promessa porque era quebra de esterilidade. Afinal, Jacó, quando veio ter o caçula, já era de avançada idade, e Raquel foi estéril por muitos anos. Então ali realmente foi uma transformação de história. Transformação de história de Jacó também, e de Raquel, né? Que tem um filho, e depois ainda tem ainda Benjamim, mas que foi abençoada depois de tantos anos. Será que já não tinha desistido de tudo isso? Será que ela já não tinha desistido? Jacó não tinha desistido? E eis que veio o filho da promessa. E aí chega José, né? E aí por conta de ser filho de Raquel, por conta de tudo isso, de ser a promessa, foi tratado pelo pai diferente, né? A palavra nos deixa claro que o pai o mimava, né? Que o pai criava ele como se fosse numa redoma de vidro, como a gente vê hoje alguns pais fazendo com um filho, às vezes até com todos, né? Criando eles dentro de uma redoma, né? Tentando proteger para que o filho não caia, para que o filho não tropece, e antecipando tudo que os nossos filhos vão passar, a gente quer antecipar para não ver eles passando por nada. E José precisava ser lapidado. Para ele viver a mudança, estar onde ele foi colocado como governador, ele precisava ser lapidado, ele precisava deixar de ser esse queridinho e aprender algumas coisas. Como que um filho queridinho, né, da forma como ele era, iria governar uma nação, né? Como que ele iria governar daquele jeito, completamente despreparado? Porque o pai estava criando ele com amor? Sim, com amor. Mas um amor onde estava gerando também, né, um certo desconforto na própria família. Porque ele estava sendo tratado diferente. Ele recebe túnica por isso. Quer dizer, a túnica vista pelos irmãos que já tinham ciúmes pelo pai ter essa proximidade, porque as escrituras mostram claramente essa intimidade do pai com ele e não mais com os outros irmãos. Ele recebe a túnica. Quando ele recebe a túnica, né? Eu acho que os irmãos imaginaram o que? Bom, agora meu pai vai dar toda a herança para ele. Ele é o primogênito agora que vai ser colocado como primogênito. Naquela época, a primogenitura, né, era algo muito importante, era algo sagrado. Por quê? Uma vez que o pai morresse, né, não só a fortuna, mas era quem dava a direção após a morte do pai. Era o primogênito. E para os irmãos aceitar que aquele caçulinha fosse, né, o primogênito, era difícil. Alguém que chegou agora, que parece que quer tomar o meu lugar, isso a gente vê muito numa empresa de trabalho, né? A gente chega lá, mas porque tem o poder de Deus sobre a nossa vida, nós chegamos, nos destacamos, e para quem está do lado, olha e fala, pera um pouquinho, você está roubando aquilo que é meu. Né? Eu estou aqui há muito tempo, você chegou agora e quer fazer o quê? Você quer, né, tomar tudo que é meu? Só que José teve uma caminhada. José precisava ser lapidado em algumas coisas. Né? E como a bispa me falou, José viveu tudo porque ele aprendeu o perdão. E vivendo daquela forma como ele estava dentro da casa dele, você acha que vivendo a perseguição dos irmãos, ele seria capaz talvez de perdoar os irmãos? Vivendo a perseguição só ali dentro daquele âmbito junto com o pai? Eu acho que jamais. Porque o pai provavelmente tomaria a frente dele, e isso é claro, tomaria a frente dele, ia defender ele, e isso ia ficar por si só. E aí ele tem um sonho, né? E aí um simples sonho, né? O que parecia ser um simples sonho, transforma a vida desse rapaz. Um rapaz que até então, uma vida tranquila, uma vida normal, igual de todo mundo, igual de toda a família, mas de repente ele tem um sonho, e esse sonho, quando ele revela, transforma a história dele. E às vezes a gente vê, né? Que às vezes a gente revela um sonho e o sonho transforma a nossa história. Não só porque Deus vai fazer, mas também transforma por quê? Porque nós falamos de um sonho. Nós falamos daquilo que o Senhor nos deu para você. Não deu para todo mundo. Talvez, se José tivesse guardado esse sonho para ele não tivesse passado por tudo que ele passou. Talvez tivesse sido diferente a história, não sei. A gente não sabe. Mas ele vai lá, né? Talvez com a sua ingenuidade, porque a palavra não nos mostra que ele falou por soberba, eu acho até que não foi realmente por soberba, ele simplesmente contou um sonho como quem conta um sonho qualquer. Talvez até ele não tivesse entendido, né, a grandiosidade daquilo que o Senhor estava mostrando para ele através de sonho. Mas ele conta o sonho para os irmãos e conta para o pai. Só que os irmãos, primeiro, mais velhos do que ele, o pai mais astuto, mais inteligente do que ele, sábio, já imaginou, pera um pouquinho, você está dizendo então que todos nós vamos nos encurvar para você. Que isso, meu filho? E os irmãos que a Escritura já mostra que já tinham, né, raiva, já tinham, já não conversavam com ele pacificamente. Por tudo que tinha acontecido, pelo fato dele ser tratado diferente, imagine agora ele revelando um sonho.
E esse sonho vem a transformar a história dele. E aí o que acontece? Quando a gente começa a olhar, José tinha tudo para ser um homem bem-sucedido, ou não tinha? Jacó era bem de vida. A Bíblia não relata que ele era pobre, pelo contrário. Ele era muito bem de vida. Sendo queridinho do pai, ele tinha tudo para viver do bom e do melhor. Ou não tinha? Eu acho que tinha. Ele tinha tudo para viver do bom e do melhor, ainda mais sendo queridinho do papai. Quer dizer, ele tinha tudo para ir muito bem. Para viver uma abundância sobre a vida dele. Lógico que tinha. O pai ia proporcionar isso, a família era rica e ia proporcionar isso. Ele iria viver abundância. Só que, de repente, tudo aquilo que parecia que ele ia viver, cai por terra. E muitas vezes, é exatamente o que nós passamos. Parece que nós vamos viver, né, um mundo maravilhoso. Se você me perguntasse há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, há 35 anos atrás, eu ia falar para você, olha, eu vou viver uma abundância extraordinária. Eu teria talvez certeza, porque nós éramos de família muito bem sucedidas, quer dizer, meu pai, nós éramos bem financeiramente, quer dizer, aquela abundância provavelmente, analisando com os olhos carnais, iria passar para o meu irmão, para mim, nós iríamos viver da mesma forma. Só que de repente as coisas acontecem e aquilo que parece que nós vamos viver, não vamos viver mais. Parece que o sonho acabou. E talvez para José, na hora que ele se dispõe com os irmãos dele, parece que o sonho acabou. Sabe por quê? Porque o pai manda ele falar ter com os irmãos, saber como estavam os irmãos, que os irmãos estavam trabalhando. E José vai ver os irmãos. E os irmãos, quando se deparam com José, olha, lá vem aquele lá, o queridinho do papai. Nós não vamos mais admitir isso, vamos matar ele. E aí começa aquela confusão toda, mata, não mata, mata, não mata. Um quer, o outro não quer. Faz o seguinte, vamos jogar ele no buraco lá e vamos ver o que a gente vai fazer. E joga ele no buraco. Talvez esse buraco fosse o fundo do poço para José. Ali realmente todos os sonhos de José talvez tivessem acabado ali. E é o que nós muitas vezes pensamos, né? Quando nós nos deparamos com algumas situações da nossa vida, é que todos os sonhos ali acabaram. Talvez José pensasse isso, né? E os irmãos não só satisfeitos com essa situação, falaram, então vamos fazer o seguinte, já que a gente não pode matar, vamos vender ele, para que ele vá o mais longe possível e para que a gente possa ainda com tudo isso, com essa desgraça, nós tenhamos lucro. Olha só. E vendem o irmão por 20 ciclos. Tem noção do que é isso? Venderam o irmão. Todo o sonho de José agora acabou, porque talvez naquele buraco, por mais que ele imaginasse acabou tudo, talvez alguém me ouça. Talvez meu pai sinta falta de mim e pressione os meus irmãos para vir me buscar. Mas quando ele foi vendido, talvez na caminhada, porque naquela época uma caminhada não era de um dia para uma cidade. E até o Egito a caminhada era longa, porque ele caminhou na mão desses né, sacoleiros, como se fosse naquela época, né? Esses mercadores aí. Ele caminhou por vários dias, e a Bíblia relata, inclusive, quando os irmãos foram buscar mantimento no Egito, que a caminhada era longa. Você imagina o que esse homem passou em cada dia desse, com apenas 17 ou 18 anos, que a Bíblia relata no comecinho, no capítulo 37, que ele tinha 17 anos. Talvez com 17, com 18, ou ainda que tivesse 19. Era o caçula. Não tinha sido preparado para nada disso. Tanto é que os irmãos estavam trabalhando e ele estava em casa. O que aquele garoto tinha sido preparado para alguma coisa? E nessa caminhada, todos os sonhos de José estavam indo por água abaixo. Imaginou o ódio, a decepção, a injustiça, porque eu não fiz nada. O que eu fiz para merecer tudo isso? Olha a injustiça que esse homem passou. E nós, quantas vezes nós entramos no altar do Senhor e falamos, meu Deus, que injustiça é essa que eu tenho passado? Por que eu mereço tudo isso? Eu não fiz nada de errado. Por que eu não estou vivendo a abundância se eu não fiz nada de errado? Eu não maltratei, eu não matei, eu não roubei. Não é assim que todo mundo fala? Eu tenho que viver alguma coisa. É assim que as pessoas falam. Porque eu não matei, eu não roubei, eu não faço mal para ninguém. Pelo contrário, eu fui injustiçado. E isso é o que eu colho com essa injustiça. Colho algo que eu não fiz. Mas ele chega até o Egito.
Só que os sonhos, né, e as coisas na vida de José só estavam começando. Mas para ele, estava começando o quê? O que estaria começando para ele? Né? Olhando a história hoje, sabendo a história de José, é fácil falar, né? Ah, mas José viveu o que ele viveu. Mas quanto tempo ele passou para viver tudo aquilo? Ele foi constituído governador com 30 anos. Ele saiu da casa do pai com 17, 18. E aí? Quantos anos se passaram? 10 anos, 12 anos? Quantos anos? 15? José é vendido para Potifar. O que melhorou minha vida, né? Agora eu sou vendido de um para outro. O que melhorou na minha vida? O trabalhar de Deus nessa caminhada toda foi trabalhando o interior de José. Porque José poderia falar o quê? Eu vou me matar. Porque, olha, eu vou falar uma coisa para você. Tem gente que por metade do que José passou, já desejou a morte. A gente vê claramente as pessoas desejando a morte por um fim de um relacionamento. Ou eu estou errado? Pega um casal de namorados aí, você vê facilmente a pessoa falando, olha, eu preferia morrer, Senhor, me leva hoje, do que passar por tudo isso, um fim de casamento, a perda de um ente querido. Ah, me leva também. Será que ele não desejou a morte nesse tempo todo? O que poderia vir para a vida dele? O que ele esperava que pudesse vir? Bom, aquele sonho que os irmãos dele rejeitaram não poderia ser. Porque olha o que estava acontecendo na vida dele. Talvez até a promessa, aquilo que os irmãos dele achavam que ele fosse ser, ele já não acreditava mais que pudesse ser. Porque as coisas estavam mostrando para ele que não era para lá que ele iria, que não era viver essa abundância. As coisas estavam mostrando nitidamente para ele que isso não ia acontecer. E aí ele chega na casa de Potifar. E talvez ali ele falou, bom, o que melhor poderia acontecer comigo é exatamente estar aqui. Porque ele chega na casa de Potifar, ele transforma a vida daquela casa. Sabe por que ele transforma? Porque as escrituras nos falam que ele chegou na casa de Potifar e ali foi transformado. Potifar começou a ter êxito, tudo começou a prosperar na casa de Potifar. Não só dentro de casa, mas também no campo. Quer dizer, aquilo que Potifar tinha plantado fora, estava dando lucro. E aquilo que estava dentro da casa dele estava prosperando. O Senhor estava mostrando claramente com ele, José, eu não te abandonei, eu estou contigo em todo instante. Tanto estou com você que aonde você está passando está prosperando. Eu tenho um propósito na tua vida. Esse tempo que você passou não foi em vão. Eu estava tendo um tete-a-tete com você. Você estava aprendendo o que é fidelidade. O que é integridade. E ele aprende claramente, que ele aprendeu que era amor com o pai. Mas o amor do pai, Jacó. E agora ele aprenderia o que é o amor do nosso pai. E que muitas vezes nós não sabemos que amor é esse. Que amor é esse de pai, que nos deixa passar por tudo isso. Não é assim que muitas pessoas falam hoje? Mas se Deus me ama, por que eu estou passando por tudo isso? Por que eu sou injustiçado? Por que eu sou achincalhado? Por que zombam de mim porque eu sou servo de Deus? Não é assim que a gente faz? Por que eu tenho passado por tudo isso? Meu Deus, me explica. Eu tenho certeza que é a oração de muita gente. Por que eu tenho passado por tudo isso? Eu acho que Deus olha lá de cima do trono e fala, filho, você precisa aprender algumas coisas. Se você não passar, como que eu vou te ensinar? Como que eu vou te lapidar? Eu tenho que te mostrar que a despeito da situação que você estiver, eu sou contigo. O inimigo não vai te devorar, pelo contrário, eu estou te mostrando que as suas mãos são prósperas, que aonde você coloca a planta dos teus pés, ali, você vai prosperar. Você vai colher a 60, a 100 por um. Porque ele começa a prosperar e logo na hora que ele começa a prosperar na casa de Potifar, Satanás falou o quê? Pera um pouquinho, o menino era escravo. Eu não estava me preocupando com ele, mas agora, pera um pouquinho. Ele está começando a me incomodar, sim. Porque ele chegou numa casa e ele está prosperando aquela casa. E eu não vou aceitar isso. E quando a gente começa a abrir os nossos olhos espirituais, Satanás não vai ver nada disso e deixar, vai ver tudo isso e deixar passar batido. E aí o que Satanás faz? Vai usar a vida da Patifona, da esposa de Potifar.
Vai usar ela para tentar quem? Para tentar José. Vamos ver mesmo se ele é esse homem íntegro e fiel que ele aparenta ser, que ele demonstra ser. Porque muitas vezes, querido, nós demonstramos ser íntegros e fiéis. Homens de lealdade, homens que seguimos as escrituras, mas e na hora H? Ali José precisava ser lapidado também aí. E talvez, eu fico imaginando, se o Senhor não falou para Satanás como falou no caso de Jó, do meu servo Ló. Desculpa, Ló não, Jó. Vai lá, vê o meu Jó, vê o meu servo Jó, vê se ele é íntegro e fiel. Será que o Senhor não permitiu? Vamos ver até onde realmente será que ele vai continuar sendo íntegro e fiel. O camarada, por quanto tempo aí no deserto, vê uma mulher bonita, porque ela possivelmente seria bonita, e ele também era muito bonito, diga-se de passagem. Poderia muito bem se deitar com aquela mulher que estava ali, ó, esbanjando, mostrando para ele, ó, vem aqui. Olha aqui, eu tenho algo para você. E o pecado está sempre batendo a porta. Falando para você, eu tenho algo. A carne de José, muito possivelmente, queria falar sim. Mas o espírito de José falou mais alto. E por isso que nós falamos para você o quê? Nós sempre falamos, nós temos que andar no espírito e não na carne. Porque a carne é fraca, mas o pecado também não é vitamina. E o que acontece? Ele poderia muito bem falar assim, mas eu vou lá experimentar só uma vez. Mas ele atende o quê? De que forma? Ele anda no espírito. Ele fala, não. Eu vou dizer não para o pecado. Eu sei que aquilo eu não posso tocar. Meu Deus não me permite, porque aquilo não é meu. Ela tem marido. Agora vamos ver então, José, se você vai aguentar o que você vai passar agora. Porque José falou, agora que a minha vida melhorou, glória a Deus, o que? Eu vou arriscar perder tudo isso? Eu vou andar bonitinho. Eu não vou arriscar perder tudo isso. Porque agora eu estou andando o quê? Bonitinho. Agora a minha vida começou a melhorar. Está sendo... Bom dia, Clarice. Está sendo próspero a casa de Potifar. Eu estou começando a viver uma prosperidade. A minha condição de vida melhorou. Eu não sou mais escravo. Eu não sou tratado nessa casa como escravo. Mas a partir da hora que ela faz tudo o que faz com ele, rasga as roupas, diz que ele a pegou, que ele tentou estrupá-la. O que Potifar faz? Bom dia, Rafinha. Manda prender ele. Todo o sonho de José agora, talvez fosse por ralo abaixo. Aquilo que José falou, agora eu vou viver o melhor dessa terra. Para ele, viver na casa de Potifar talvez fosse a melhor abundância que ele pudesse viver. E eu quero chamar a sua atenção hoje, porque talvez você esteja vivendo uma abundância e você está achando que é essa a maior abundância que Deus tem para você. Olha, eu queria dizer para você que não é. Essa não é a maior abundância. O melhor de Deus está por vir. Ah, Rafinha. O melhor de Deus está por vir. Só que olhando a situação de José, o melhor de Deus está por vir como? Se eu fui jogado agora no cárcere. Mas o Senhor tem mostrado claramente, em todo instante, que o Senhor era com José, porque José foi jogado no cárcere, e quando ele chega lá, começa a prosperar. Como que pode um camarada prosperar dentro da prisão? Ué, colocado por chefe lá. O carcereiro agora cruza os braços e fala, olha, eu não vou fazer mais nada, porque José que está dominando tudo. Tudo que ele faz com excelência. Faz melhor do que eu fazia. Ele toma conta de tudo, eu não preciso nem me envolver. Aquilo que talvez eu precisasse colocar 3, 4 caras para fazer, agora eu não preciso fazer, José faz sozinho. Fala sério. E aí ele chega lá, começa a ser próximo, começa a dominar tudo ali. E aí José talvez pensou, bom, agora realmente é o melhor que eu posso. Não morri, talvez aquilo que o Senhor tenha é exatamente isso para mim. Eu vou viver aqui, no cárcere, vou ser próspero, porque eu posso ser melhor do que todos que estão aqui. Pelo contrário.
O Senhor estava mostrando para ele que em qualquer situação que ele estivesse, o Senhor era com ele e que ele era próximo em qualquer lugar. O Senhor queria mostrar para ele, olha, se você não subir no mais alto, ali eu estou com você. Se você descer no mais profundo, ali eu estarei com você. É exatamente isso que Deus estava mostrando para ele. Não tem altura nem profundidade. Aonde você estiver, eu serei contigo. O Senhor estava dando experiências para José extraordinárias. Mostrando para ele que em cada situação o Senhor estava com ele. E que nenhuma iria abandoná-lo. Amém, bispa? Pode falar, bispa. Eu estou falando muito aí. Fala aí, bispa. Não, pode continuar. José estava sendo marcado. Hã? Estou sendo ministrado. José estava sendo marcado. Né? Por quê? Talvez ali fosse o fundo do poço para ele. Para quem já tinha tido experiências e agora achou que pudesse acabar todo aquele tempo de desespero, de escravidão, é jogado no cárcere, falou, agora realmente é o fundo do poço. Mas o Senhor estava mostrando, ainda aí, eu sou com você. E aí o Senhor dá aquele dom para ele. Libera o dom sobre a vida dele, porque o que acontece? Ficam dois camaradas presos lá junto com ele. O copeiro e o padeiro. E aí eu vou falar com você, agora você vai entender o que é sonho. E o que talvez possa ser para muitos frustração. Olha só. José está lá quietinho, de repente dois camaradas têm um sonho, cada um o seu sonho. E aí José fala para eles, olha, eu posso interpretar o teu sonho. Olha, o teu sonho é o seguinte. Olha, padeiro, você daqui 3 dias você vai ser morto. Enforcado lá e vai ser morto. Imagina que o camarada receber esse sonho, né? Essa revelação, né? E o outro é o seguinte, daqui 3 dias você vai ser restituído. Você vai voltar a ser copeiro novamente. Eu só te peço uma coisa. Que quando você chegar lá, você se lembre de mim. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Talvez agora, o que vai acontecer com a vida de José daqui para frente, muitos morreriam de catapora. Eu não vou aguentar. Porque olha que o padeiro realmente morreu. E o copeiro foi restituído. Só que o copeiro não se lembra de José. Você já imaginou? Mais uma vez eu estou vivendo injustiça. Fala se esse homem não foi marcado com injustiça. Com esquecimento, com desprezo, com abandono. Olha, abandonado pelos irmãos. Injustiça pelos irmãos. Foi preso por injustiça novamente. Esse homem precisava ser marcado. Esse homem precisava perdoar. Meu Deus. A bispa falou sobre perdão, mas quantas pessoas José precisava perdoar? Somente os irmãos? Não. Por que a injustiça que ele viveu com Potifar? Ele foi preso injustamente. E a Patifona, que causou tudo isso com ele sem ele ter feito nada? A Bíblia não relata que ele mandou matar Potifar quando ele foi colocado como governador. Mostrando claramente para ele que ele perdoou também a Potifar. E também a sua esposa. A vida dele, como a bispa falou, foi marcado por perdão. Mesmo antes de ver os irmãos dele, já tinha sido marcada a vida dele com perdão. O Senhor acaba de me falar, né? Glória a Deus. Não foi só com os irmãos. Antes mesmo o Senhor já tinha marcado a vida dele. E agora fazer o quê? 2 anos se passaram até que aquele copeiro foi lembrar dele. Você imaginou o que é? São 2 anos de cárcere. Sendo que você sabia que tinha alguém que podia te ajudar, que tinha acesso à pessoa mais importante do Egito. Eu não estou falando de qualquer pessoa. Quem poderia ajudar ele era Potifar. Potifar já tinha colocado ele naquele lugar. O cargo mais alto que talvez ele pensou que pudesse alcançar na vida dele era de simples mordomo. Para aquele homem lá embaixo no cárcere, o cargo mais alto que ele imaginou que pudesse alcançar era de mordomo. Mal sabia ele que o Senhor tinha para ele. Mas esses 2 anos ele foi sendo lapidado, achando que tinha sido esquecido. E muita gente hoje está achando que foi esquecido. Tem muita gente achando que foi esquecido. O Senhor esqueceu de mim. Eu estou exatamente aqui como está José naquele cárcere. Eu estou fazendo o dia a dia,
eu estou fazendo as coisas do dia a dia, estou fazendo o que dá para mim fazer. E eu fui esquecido aqui. Porque eu tinha uma palavra lá atrás, mas eu não tenho visto nada. Eu não acho que vou viver isso. Talvez hoje eu esteja no cargo mais alto que eu imaginei que eu pudesse estar. Aliás, até surpreendeu as minhas expectativas. Você não sabe o que Deus tem para você. E passados-se 2 anos, o que acontece? Eis que Faraó tem um rei, tem um sonho. E aí o que acontece? Chama-se todos os magos, chama todos os sábios daquela época, ninguém é capaz de resolver o sonho de Faraó. Aí o que acontece? Olha, eis eu por aqui, né? Ó, pobre mortal, né? Aí o Senhor fala, mas agora a hora tá, agora chegou a hora. Porque tudo tem o dia certo, tem propósito, as coisas de Deus é assim, tem propósito, Deus não escreve certo por linhas tortas. Isso não existe, é coisa mundana que o povo inventou. Deus escreve certinho, tudo tem a sua hora, tem o seu dia, tem o seu momento. José já estava lapidado. Aquilo que José precisava aprender, ele já aprendeu no longo desses anos. Ora, de 17 para 30 anos, José já tinha aprendido muita coisa. E olha que não foram coisas fáceis que ele passou. E aí o que acontece? Eis que o copeiro chega lá para o Faraó e fala, olha, Faraó, você me perdoou eu entrar aqui. Hã? E olha que... Então, e olha que ele não era como era o Neemias quando chegou na presença do rei lá, hein? Presta atenção. Neemias, as escrituras deixam claro que ele tinha uma certa proximidade, que até para chorar, para entrar com semblante triste na presença do rei, o camarada estava preocupado. Você imagina esse aqui que vai dar um palpite ainda. Como se um cara que é copeiro pudesse dar palpite naquela época. Vamos ser claros, né? Vamos falar a verdade. Poderia dar um conselho, um simples copeiro naquela época? Fala sério, dar um conselho? Você está de brincadeira, né? Com um monte de mago aqui, querendo resolver o meu sonho, você vem me dar um conselho? E aí fala, olha, espera um pouquinho, eu tenho um camarada lá na prisão, que eu fiquei lá com ele há 2 anos atrás, e que ele revelou 2 sonhos, não foi só o meu não. Ele revelou de 2. O padeiro, ele falou que o senhor ia mandar cortar a cabeça dele. E realmente o senhor cortou. E falou que eu estaria com você. Então, olha aqui. Eu não só estou falando para você que ele é capaz, como ele revela e eu estou aqui para que a prova disso. A prova de que ele poderia, que Deus era com ele, que ele poderia revelar o sonho, estava ali na frente de Faraó. E Faraó acho que pensou, bom, ninguém conseguiu descobrir, eu não tenho mais nada a perder mesmo, manda trazer o camarada aqui. Vamos ver se ele realmente é bom. E aí o que acontece? José, que estava esquecido naquele lugar, e é isso que você tem que entender essa manhã. Você está achando que está esquecido? Se prepara. Que vai ser assim, é uma ligação e você vai ver transformar a tua vida e a tua história. Ah, bispo, mas não tem jeito, não tem para onde vir. Para José também não tinha para onde vir. Tanto é que o Senhor fez questão de mostrar para ele, já tinham se passado 2 anos, que era para ele ter certeza que não poderia talvez acontecer mais nada na vida dele. Com os olhos carnais, não poderia acontecer mais nada. Ele estava esquecido. E o Senhor ia mostrar para ele que ele não estava esquecido. Pelo contrário. Uma ligação. Olha, manda trazer o camarada aí. Que eu quero falar com ele. Vem aqui, ó. Me falaram que Deus é com você. Olha só a história. E de que você é capaz de revelar o sonho que eu tive. Olha, só que eu tenho uma bomba para falar para você. O meu sonho não é qualquer sonho. Eu só estou fazendo por desencargo de consciência, porque eu duvido que você possa revelar. Porque nenhum dos meus sábios aqui conseguiram revelar. Só que eles não sabem quem é você. Até então. Vão saber agora que você é filho do Deus Altíssimo, que você é filho, herdeiro e co-herdeiro. E que você tem o que? O poder de Deus sobre a sua vida. E aí o que acontece? José revela os sonhos. Fala, olha, esse sonho é simples. Aquilo que ninguém conseguiu decifrar, para José agora se torna algo simples. Fala sério. Quando Deus coloca a mão sobre a vida da gente, a sabedoria, tudo que parece ser um absurdo para todo mundo, passa a ser simples. Porque para Deus tudo é simples. Nós é que dificultamos as coisas. E José falou, olha, é simples, olha, as vaquinhas lá significa o seguinte, que as gordinhas, as magrinhas vão comer as gordinhas, as espigas é a mesma coisa. Olha, são os 2 sonhos é um só. Nós vamos ter 7 anos de abundância e 7 anos de escassez. E olha, eu vou te dar um plus ainda, tá? Além da revelação.
Olha o que esse homem tinha aprendido de sabedoria. Na casa de Potifar, aprendido ali no cárcere, ali seria capaz de aprender alguma coisa? Aprendeu sim. E o Senhor deu sabedoria para ele, porque ele ainda dá algo de plus para Faraó. Você já prestou atenção no que ele deu de plus para Faraó? Faraó chamou ele para revelar o sonho. Ele revelou o sonho, revelou, mas parou por aí? Não. Eis que venha a pitadinha, o refinar. O que ele fala para Faraó? Olha, só que é o seguinte, eu, no seu lugar, colocaria alguém sábio para cuidar por 7 anos, separar o mantimento para os 7 anos que vai ser de escassez. Porque os 7 anos de abundância, ó, lindo e maravilhoso, né? Mas os 7 anos de escassez você vai fazer com o quê? Normalmente se come do bom e do melhor nos 7 anos, depois vamos ver o que faz, né? Como de solta o foguete, depois eu corro atrás da vareta, né? Assim que a maioria das pessoas fazem, depois eu vou ver o que eu faço lá na frente. E aí o que acontece? O Faraó fala assim, gostei. Só que eu acho que não tem ninguém mais sábio para fazer isso do que você que me revelou tudo isso. Olha onde o Senhor vai te colocar. Aquela ligação. Te chamou. Você revelou. Você é colocado no lugar de honra. E ali que acontece, José tem a transformação definitiva da vida dele, colocado como governador. Olha o que acontece. Ali, Faraó coloca ele por governador somente no trono. Faraó é maior que ele. Dá um anel para ele de autoridade e fala, olha, somente no trono eu sou maior que você. Ou seja, se eu não estiver no trono e se alguém vier perguntar alguma coisa, fala com Zafanete Paneia lá. É ele que define, é só José que define. Eu não mando mais nada, eu só mando no trono. O resto é com ele. Olha, quer mantimento? Fala com ele. E esse homem tinha tanta sabedoria sobre a vida dele, que ele governou todo esse tempo, esses 7 anos. Não foi fácil, né? Parece, para muitos parece que foi fácil. Mas ele teve que armazenar. Imagine construindo aqueles galpões e armazenando todo o mantimento com 7 anos de escassez. Que matemática era essa que esse homem precisava fazer? Imaginar quanto que precisaria de ter de alimento para viver 7 anos. Que produção era essa extraordinária? Porque a produção que precisava ter nesses primeiros 7 anos para sustentar 7 anos de fome. Pô, querido, eu tenho que produzir 7 anos. Produzir para 7 anos. Além do... Normalmente se produzia para comer. Eu vou produzir para comer esses primeiros 7 anos e produzir para comer mais outros 7 anos. Eu tenho que produzir 14 anos em 7. Tem noção do que é isso? Que matemática é essa? Olha a sabedoria que estava sobre a vida desse homem. E ele agora, como governador, vivendo uma abundância no Egito, na terra onde um hebreu poderia ser colocado como governador, aquele camarada não pode ser quem ele é. Eu não consigo acreditar que José, um hebreu, foi colocado como governador. As pessoas vão olhar e não vão conseguir acreditar como que você foi colocado em destaque. Bom dia, querido. Como você foi colocado em destaque. E José agora estava armazenando o mantimento, e nos 7 anos de fome, sabe o que ele fez? Ele comprou todas as terras do Egito. Ele foi comprando. O que acontece? As pessoas foram tendo fome, foram vendendo para ele o gado, foram vendendo aquilo que tinha. Chegou um momento que não poderia ter, não tinha mais nada para vender. Venderam as terras, sabe o que acontece? O pessoal falou, olha, me leva como se fosse um escravo, eu quero trabalhar para você. Olha o local onde ele foi colocado, local tão de destaque, que tudo que tinha, ele possuiu, ele colocou no tesouro do rei, no tesouro de Faraó. Tudo estava no domínio das mãos de Faraó. Tudo estava no domínio das mãos de quem? De José, porque era ele que mandava. Talvez nem Faraó soubesse tudo que tinha. Só que agora chegava o momento mais importante. Ele estava vivendo abundância financeira. Mas agora ele iria viver uma abundância onde? Na família. Faltava completar algumas coisas na vida de José. E quando chega a fome também chega onde estava a família dele. E o pai, Jacó sábio, fala, olha, vamos pegar o que nós temos aqui de precioso e manda os filhos ir até o Egito, olha, vai trocar lá, porque lá eles estão vendendo mantimento, nós precisamos de mantimento, e manda os filhos para lá. E quando chegam lá, eles se deparam com quem? Com José, aquele que para eles
era o bobinho que eles fizeram e aconteceram, que aliás achavam já que até estava morto, ou que talvez tivesse sido escravo de alguém. Mal sabiam eles onde estava José. E José, inclusive, tem a oportunidade agora de fazer o quê? De matar cada um dos irmãos. Ele tem uma oportunidade que muita gente tem, que é a vingança. E como você vai se portar na hora que o Senhor liberar toda essa abundância na tua mão? Você vai se vingar ou você vai perdoar? José aqui estava tendo outra marca. Ele perdoou a Potifar. Ele perdoou todo mundo. Mas agora ele precisava perdoar quem? Os irmãos. Talvez a carne dele gritasse e falasse para ele: perdoa nada, mata esses camaradas. Olha quem você é. Hoje você tem o poder na tua mão. Manda matar todo mundo. Manda trazer o teu pai e mata todos eles. Deixa só Benjamim. Porque eles relatam que tinham um irmão. E era Benjamim. E aí o que José faz? Sem eles perceberem que José era quem ele era, que era o irmão, olha, manda trazer Benjamim aqui, eu vou segurar um dos seus aqui, vai lá e busca Benjamim. Você imagine para aquele pai que já tinha perdido José, agora tinha o outro filho de Raquel, vou liberar Benjamim. E aí a gente vê claramente o Senhor novamente, com o poder, assim como inclinou para Faraó, assim como inclinou novamente, desce todos os irmãos para o Egito. E agora você tem um encontro com o pai, o encontro com José. E José se dá a saber para os irmãos quem ele era. E ali cai realmente o arrependimento de todos os irmãos. Imagine para aqueles irmãos ver aquele que eles fizeram o que fizeram e sabia, eles estavam aprendendo agora algo precioso. Que o irmão tinha tudo para se vingar de cada um deles e não se vingou. Aqueles irmãos estavam aprendendo em um único dia uma lição que José demorou mais de 10 anos para aprender. Só que eles estavam aprendendo do lado ao contrário. Que era o poder do perdão. Alguém que tinha tudo para me matar, mas me perdoou. E agora, além de me perdoar, ainda me trouxe para viver aqui. Porque aí José agora estava numa condição diferenciada, era governador, manda trazer o pai, manda trazer a família. E aí, o que acontece? Faraó dá a melhor terra do Egito para que José estivesse com o seu pai, com a sua família. E Jacó vive naquela terra, no melhor da terra, por mais 17 anos. Aquela família agora estava marcada, mas marcada de uma forma diferente, com o perdão e vivendo a abundância. A abundância agora em todas as áreas estava sobre a vida de José. José tinha vivido a abundância financeira e agora estava vivendo a abundância familiar, a abundância sentimental. É exatamente isso que o Senhor vai fazer na sua vida. Quando o Senhor fala em abundância, não é só a área financeira, é em todas as áreas da sua vida. Tudo aquilo que trazia dor na vida de José, que era a ausência do pai, a ausência da família, o Senhor estava curando. Isso quer dizer que é cura interior, que é cura em todas as nossas áreas. Familiar, cura interior, cura sentimental, financeira, em todas as áreas. José foi curado. E José teve a oportunidade de viver o melhor da terra com toda a sua família. Você quer maior abundância do que essa? E aprendeu a liberar perdão. Aprendeu a depender de Deus, a confiar em Deus, a caminhar com Ele, a ter fidelidade, integridade, porque somente um homem de fidelidade e integridade não iria se contaminar com a mulher de Potifar. Somente um homem que esperava em Deus não ia tirar sua própria vida, e esperar no Senhor. Somente um homem de aliança. E é esse Deus que você precisa conhecer, esse o poder de Pai. E saber que nós, como filho, nós temos direito. E que o nosso Pai não vai nos abandonar. Ainda mais quando nós somos filhos herdeiro e co-herdeiro. Amém? Bispa. Amém. Falei mais que podia, né? Aliás, você vê bem a história de José nos dias de hoje. Você vê que cada passo que Deus
lapidou a vida de José foi para que hoje você entendesse que esse dom de governo está sobre a nossa vida, mas foi também para você entender que ele tem uma terra de Gósen. Uma terra onde você vai chegar, né? Os teus sonhos vão ser concretizados a despeito de que você viveu, a despeito do que era planos de Satanás. O Senhor pega tudo isso de Romanos 8 e faz a gente viver que tudo, exatamente tudo, coopera para o nosso bem, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo os seus propósitos, né? Talvez essa prisão na vida de José, talvez tudo isso foi uma preservação de vida para que os planos de Deus se cumprissem no tempo certo. Talvez se o Senhor tivesse deixado José livre, José sem ser escravo, sem ser vendido, sem fundo de poço. Desculpa. Sem fundo de poço, sem nada disso, José não seria o governador que ele foi. A ponto da vida de Faraó não ter dom nenhum, não ter unção nenhuma, né? E ele ter que conquistar toda a terra do Egito. Aí a gente volta em Josué e vê que aquilo que Deus prometeu a Josué, né, já tinha se cumprido na vida de José. Ninguém vai poder te resistir, ninguém vai poder te parar. Não é prisão que te para, não é dívida que te para, não é uma calúnia que te para, não é o ódio dos teus irmãos que vão te parar. Nada vai parar. Aí a gente vai em Jó, né? E vê que Jó viu isso também na vida de José, né? Olha, nenhum dos planos de Deus vão ser frustrados. Antes José... Pode falar, bispo, desculpa. Antes José, né, poderia achar que os planos de Satanás era que se cumpriu. Como Jó achou que os planos de Satanás por um momento se cumpriu. Pela enfermidade que estava sobre a vida dele, pela morte que entrou na casa dele, morte financeira, morte familiar, morte matrimonial, morte em todas as áreas, né? Jacó por anos, né? Tinha em mente que o filho era morto. Então, isso, a história de José, me mostra muita coisa no dia de hoje e me dá uma esperança nova hoje. Por quê? Porque tudo aquilo que parecia ser morte, parecia ser prisão, parecia ser escravidão, né? Porque Satanás, ele é ilusionista. Ele trabalha com aquilo que você está vendo, com distorção, né? Trazendo o poder da distorção para a tua vida. Hoje em dia está muito isso, a gente vê demais nisso em conversas, a gente vê demais isso. Vamos colocar até numa ferramenta muito boa que nós temos, mas as pessoas não sabem usar, né? Que é a internet, que é o WhatsApp. Quantas vezes a pessoa está falando com você uma coisa e porque não colocou uma vírgula, não colocou um ponto, você interpreta tudo errado e você tem que acabar ligando para falar com a pessoa, porque senão vai tudo para o brejo. Então, você já imaginou se Deus não tivesse guardado José nessa situação que ele viveu? Com certeza. Na prisão, nessa assolação toda, tirado ele da família, né, sendo vendido como escravo, o que ele teria aprendido? Aonde que ele tinha chego? Né? Ele não teria chego em lugar nenhum. Então, muitas das vezes, a minha espera por uma terra de Gósen,
está matando a minha esperança. Mas eu não sei nem pelo que eu estou esperando, porque José não tinha pelo que esperar. Mas ele era nutrido pela esperança. Você consegue entender isso no mundo espiritual? Eu não sei nem o que esperar, mas eu sou nutrido por uma esperança. O que é essa esperança? É Jesus que vive dentro de você. E nós estamos no Pai Nosso, ele vive e reina aqui na terra e no céu. Então, o reino é dele, a glória é dele, o louvor é tudo dele. Mas eu vou esperar pelo quê? Eu vou esperar pela esperança que vive dentro de mim. E a minha espera não vai matar a minha esperança. Até porque o sonho não revelava que ele ia ser governador, né? Ele poderia falar, estou esperando esse sonho de ser governador. O sonho não falava nada disso. Ele Talvez teve um sonho de... Um sonho de criança, um sonho... Não entendi. Talvez nem ele tivesse entendido o sonho, porque os irmãos ficaram muito mais surpresos do que ele, né? Não, mas você sabe qual é o problema desse sonho de José? Uma vez eu estava estudando esse sonho de José. Qual foi o problema do sonho de José? Foi só um sonho, né? Não, não foi só um sonho. Não foi só um sonho porque causou um estardalhaço no inferno e trouxe... suscitou uma ira muito grande no coração dos irmãos. Por quê? Não, mas para Porque ele teria... Não entendi. Não, então, mas para ele, foi, poxa, eu só contei um sonho para vocês, por que vocês estão tão nervosos assim? Para ele, eu falei, meu, só contei um sonho, O só quis dom abrir de pro meu governo tá com delay, bispo. Ah, desculpa. Deixa eu só acrescentar uma coisa, então, rapidinho, já que está com delay, bispo, só para completar. Uma coisa importante que eu esqueci de falar é que, assim, normalmente, quando você... Eu já ouvi essa ministração e já ministrei também, sempre a gente fala sobre os 17 anos que Jacó viveu em Gósen, né? Foram 17 anos maravilhosos. E eu lembro uma situação que eu ouvi essa ministração e falei, poxa, glória a Deus, 17 anos de maravilha aí, né? E coisa e tal, né? Só que tem uma informação importante também. Esses 17 anos em Gósen foi que Jacó viveu com José em Gósen. Só que a Bíblia relata que José foi colocado como governador com 30 anos. E só para vocês entenderem, José morreu com 110. Então faça as contas aí, veja quanto tempo ele viveu de abundância. Tremendo, fala sério. né? Tremendo. É algo assim extraordinário. Por isso eu quero que você ore por nós agora, bispo, e coloque essa palavra sobre a nossa vida, sobre a nossa família, porque é algo muito extraordinário. Demais. Então, veja bem, tudo que você está passando, coloca diante do altar do Senhor e saiba que para cada dia de vergonha o Senhor tem uma dupla honra. Saiba que esse dom de governo está sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E assim, não existe nada, nem ninguém que vá frustrar os planos de Deus para a tua vida. Em nome de Jesus. A Kátia pediu para a gente estar orando por uma cliente dela que recebeu 7 facadas do marido, está na UTI, e o marido, depois de ter esfaqueado a esposa, se suicidou, né? Então, o estado psicológico dessa mulher e o estado de dor, de abandono, de rejeição, tá enorme. E ela está na UTI, né? Ela não me mandou o nome, mas se ela estiver assistindo o programa, se ela puder colocar para que a gente possa orar. Orar também pela vida do Adriano, né? Que ontem ele passou muito mal. A gente pensou que fosse pressão, não foi pressão, ele foi para o hospital. Para que o Senhor traga cura no corpo, na alma, no espírito, né? Amém. E a dona Esther também, Gil, a Kátia está falando, ó. Ok. Que o Senhor também
coloque a cura dele sobre a vida da dona Esther, que está lá em Curitiba. A Jennifer também está com uma recuperação de muita dor, né? Eu gostaria de estar acrescentando o nome dela na nossa oração também. Eu estou orando por muitas pessoas, né? Gilzênia. E eu quero pedir também que vocês continuem orando por portas de emprego. Né? Tem muitas pessoas desempregadas. E tem pessoas que estão me procurando que arrumou emprego e agora está sendo atacado pela enfermidade. Então, é um ciclo que a pessoa precisa vencer. E tem pessoas também vencendo, eu creio que está vencendo já. O ciclo de derrota, né? É uma coisa assim que está sendo muito pedido em oração, esse ciclo da miséria, da assolação, do opróbrio, que precisa ser quebrado na vida das pessoas. Né? Então, que a gente esteja orando como corpo de Cristo, que o mundo a gente já sabe que é do maligno. E o Senhor Jesus também já deixou escrito que no mundo teríamos aflição, mas que era para ter bom ânimo, porque ele já tinha vencido o mundo. E ele deixou essa porção de mais que vencedor sobre a nossa vida. Então, você precisa sair do ciclo que você está, do jeito que o homem se imagina na sua alma, assim ele é. Você precisa sair desse ciclo que você está e entrar no ciclo de mais que vencedor. Nada vai parar você. Nada vai poder te resistir, porque o Senhor está com você, porque o Senhor te capacita. E tudo vai cooperar para o teu bem, porque você ama a Deus e porque você vive segundo os propósitos de Deus. Amém? Então, bispão, ora pela gente, coloca esse poder da abundância sobre a nossa vida, que essa abundância venha de cura, de libertação, e esse óleo da unção recai agora sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, quebrando o jugo e despedaçando com toda a enfermidade em nome de Jesus. Amém? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te pedir nesta manhã, Senhor, visita cada um, Senhor, poderosamente. Eu te peço, Senhor, visita o Adriano, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que ele tenha essa recuperação, Senhor, que nada de mal aconteça a ele, visita o corpo dele, tira todo qualquer tipo de enfermidade, todo ataque das trevas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Ele é teu filho, herdeiro e co-herdeiro, Pai, eu te peço, Senhor, visita ele poderosamente, visita a dona Esther, Pai, Pai, visita o corpo dela, tira essa enfermidade, Senhor, que ela seja curada, Pai, restaurada, Pai, em nome de Jesus, Pai, dá sabedoria para ela, Senhor, para passar por tudo isso, para enfrentar essa situação, Pai, dá o caminho certo para ela ser clamada, Senhor, porque ela não sabe se tomou as atitudes certas, Pai, coloca as tuas atitudes sobre a vida dela, Pai, que ela venha tomar o caminho certo, Pai, o teu caminho, Pai, em nome de Jesus. Senhor, Senhor, nessa UTI, Deus, em nome de Jesus Cristo, cura essas feridas da alma, Deus, em nome de Jesus. Jennifer, Pai, em nome de Jesus, visita ela poderosamente. Em nome de Jesus, visita essa recuperação, a Milena, Senhor, em nome de Jesus. Manifesta da tua glória, do teu poder, traz recuperação, traz restituição, traz renovo, traz refrigério na alma. Toma, Senhor, a cura, Pai, o teu derramar sobre a vida dela, Pai, em nome de Jesus. Ela tem recebido a Santa Ceia, Pai, ela tem recebido o antídoto, Pai, e eu te peço em nome de Jesus, eu clamo por esse antídoto sobre a vida dela, sobre o corpo dela, Pai, em nome de Jesus. Venha trazer cura, venha trazer libertação, Pai, em nome de Jesus. Visita também, Senhor, a senhora Gil, Pai, que está hospitalizada naquela UTI, Pai. Pai, toda a fúria de Satanás contra a vida dela caia por terra agora, em nome de Jesus. Que ela tenha uma recuperação extraordinária, Pai. Que ela saia da UTI, Pai. Que ela venha mostrar sinais do teu poder sobre a vida dela, Pai. Com recuperação, Pai. Que ela desça para o quarto. Que ela venha se recuperar, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós enviamos cura no corpo, na alma e no espírito. Em nome de Jesus.
Visita com teu poder, glória, essa abundância entre agora na casa de cada um que está ouvindo, dos valentes, dos dizimistas, dos ofertantes, Pai, em nome de Jesus. Pai, Senhor, infinitamente mais, Deus, em nome de Jesus Cristo, faz tua obra, Deus. Manifesta a tua glória, manifesta o teu poder. Ora, alabaxuri, andere, canta, alabaxuri, andere, baralabás. Visita o seu servo, Em nome de Jesus. visita a José. Tira, Pai, toda perseguição, toda injustiça Traz do uma teu terra povo, de Pai. rosa. Traz Traz Jesus, Pai. traz Tudo aquilo que vem tudo aquilo que trouxe mágoas, que trouxe ressentimento, que trouxe perseguição, injustiças caiam por terra agora, em nome de Jesus. Assim como José foi colocado em destaque, que nós sejamos colocados em destaques também, Pai, em nome de Jesus. Que nós venhamos a receber a abundância do Senhor em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, eu coloco sobre a vida do teu povo hoje, nesta manhã, a abundância do Senhor em todas as áreas, como é nosso direito de filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Em nome de Jesus, eu coloco essa palavra hoje sobre a sua vida em todas as áreas da sua vida, em todas as suas áreas, aonde você foi perseguido, aonde você foi achincalhado, em todas essas áreas, o Senhor vai te colocar como mais que vencedor, vai te colocar com o dom de governo. Você não será dominado, em tudo você dominará em nome de Jesus. Lugar de destaque, lugar de honra. José teve a vida transformada, saiu daquela cova, saiu daquela prisão e foi colocado em lugar de honra, em lugar de destaque. E esse lugar de honra, esse lugar de destaque é para você que é servo de Deus, separado e escolhido em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém, bispo. Glória a Deus. Palavra poderosa. Glória a Deus. Pessoal, hoje nós temos culto aí de célula, né? Então esse não vai para o YouTube. Então, por gentileza, quem quiser participar, aliás, são todos convidados, né? Participa aí às 20 horas aí. Programação aí diretamente de São Paulo, da casa da nossa irmã aí, querida, que abriu a casa dela. Tem sido um celeiro de bênçãos aí, tem multiplicado, tem sido instrumento, né? Ela está colocando a casa dela, a família dela, para ser instrumento também, né? De salvação na vida de outras pessoas aí. Então seja você também canal de bênçãos, né? Instrumento aí na mão do Senhor. Abra a porta da tua casa também, chame a gente no WhatsApp aí. Eu quero que faça aqui em Aguaí, numa casa minha, aí em São Paulo. Nós vamos estar estudando para fazer a campanha também na tua casa. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês aí. Daqui a pouquinho, quem quiser ver pelo YouTube ou quiser compartilhar, daqui uma meia hora também está aí no YouTube para você poder compartilhar pelo WhatsApp em nome de Jesus. Então nós temos aí a Rádio Hebron, www.radiohebron.com.br. Você baixa o aplicativo também se você quiser no seu smartphone, no Android, aí baixa o app, levinho, e você tem aí 100% louvor, aí 24 horas de louvor. Amém? Fala aí, bispa. Glória a Deus. Então, hoje às 20 horas, consolidação das promessas, que é o culto no lar, em nome de Jesus. Vai mesmo, em nome de Jesus Cristo. Eu creio. Glória a Deus. Bom, essa é Hebron, né, bispão? Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama. Pessoal aí da Rádio Hebron, a rádio que tem Jesus em primeiro lugar, que o Senhor abençoe, guarde, não saia, né, do aplicativo, continua aí, porque é louvor 24 horas, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz do Senhor. Amamos demais vocês. Propósito do Pai Nosso, não esquece, tá bom? Senhor abençoe e guarde. Um grande beijo e a abundância do Senhor sobre a sua vida, que é o nosso direito, em nome de Jesus. Amém? Um beijo, pessoal. Fica na paz do Senhor. Um beijo. Tchau, tchau.